Bom, investidores, no vídeo de hoje falaremos sobre fundos de investimento. O que são os fundos de investimento, como que eles funcionam na prática e tudo que você, investidor, precisa saber a respeito dos fundos de investimento. E no final eu vou dar inclusive a minha opinião sobre o que eu acho de investir através de fundos de investimento. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdos para vocês toda semana sobre investimentos e educação financeira. Bom, é um conteúdo rápido sobre fundos de investimento. Eu sei que várias pessoas têm dúvida e ficam um pouco receosas de investir em fundos de investimento. Bom, quando a gente fala que a gente vai investir em um fundo de investimentos, a gente precisa ter uma percepção que um fundo de investimento, ele não é um investimento fim, ele é um meio, tá? Então ele é um meio para acessar outros investimentos. Por quê, Jonas? Quando você investe através de um fundo de investimento, você não está comprando diretamente uma renda fixa ou uma ação. Você está comprando cotas de um fundo que tem a administração, que tem a gestão de uma equipe profissional que aí sim, dentro do fundo, eles vão selecionar os ativos que vão compor aquele fundo de investimento. Inclusive, é muito importante vocês entenderem os fundos de investimentos e entenderem como vocês conseguem analisar os fundos para vocês conseguirem escolher bons fundos de investimento. E não isso atrás da rentabilidade, porque é muito comum você encontrar, através das plataformas, a rentabilidade nos últimos 12 meses. E às vezes você pode encontrar um fundo que entregou uma excelente performance nos últimos 12 meses, mas às vezes não foi por uma questão ali, de fato, de eficiência do gestor, mas sim por uma questão de mercado ou um momento ali daquele ativo específico. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o ouro subiu muito. Então, fundos de ouro vai ter ali uma rentabilidade alta nos últimos 12 meses e isso pode levar os investidores a buscarem aportar nesses fundos só porque viu a rentabilidade e não entende de fato o que tem dentro da carteira daquele fundo e qual que é o objetivo daquele fundo. Então, o que é importante a gente entender? Fundo de investimento é um meio para se investir, tá? E não é o produto fim. Então, quando você vai lá investir em fundos, a gente até costuma dizer que é como se fosse um condomínio. Por quê? Se dentro de um condomínio tem vários moradores que cada um tem um pedacinho daquele condomínio, então cada um ali, por exemplo, um condomínio com 10 moradores, cada morador tem 10% ali, que é referente ao seu imóvel, ao seu ativo dentro daquele condomínio. E dentro do condomínio, você vai ter ali, por exemplo, um síndico, que aqui no fundo de investimento nós chamamos como gestor, que é o cabeça ali por trás das operações, em decidir o que vai ser feito, quais ativos vão ser alocados e por aí vai. É muito importante também vocês entenderem qual que é o objetivo e qual que é a classe que o fundo de investimento tá. Pois um fundo ele não pode simplesmente comprar tudo o que quiser. O fundo ele vai ficar dentro de uma regulamentação, então os fundos eles são muito bem regulamentados e cada fundo ele vai ter um objetivo. Então, por exemplo, nós temos fundos de renda fixa, que se eu não me engano tem que ter ali 80% de renda fixa. Nós vamos ter fundos simples, que vai ter que ter, por exemplo, 90, acho que é mais de 90% em Tesouro Selic. É basicamente simples de fato. Nós vamos ter fundos de ações, que tem que ter pelo menos 67% em ações. Fundo de moeda, cambial, ouro, se eu não me engano, tem que ter 80% ali em ativos indexados a câmbio. Enfim, tem umas regulamentações dentro de cada fundo. Fundo multimercado, aí esse é o fundo que pode fazer uma composição mais louca, mais diversificada, porque o fundo multimercado, como o próprio nome já diz, ele é multimercado, multi-estratégias, então ele consegue ali consolidar várias estratégias dentro do seu portfólio. Então, basicamente isso. Quando você investe num fundo, você não está comprando um ativo em específico. Você está comprando cotas de um fundo que vai ter um gestor, uma equipe profissional para poder fazer ali a aplicação fim daquele recurso que você alocou. Aí cada fundo vai ter um objetivo, vai ter uma estratégia para seguir de acordo ali com a regulamentação do fundo. Então é muito importante você ler ali a lâmina, ler um pouco o regulamento para você ver o que o fundo pode investir de fato ou não, para você entender como que esse ativo que você está comprando vai compor a sua carteira, em qual classe que ele vai entrar. Quando a gente investe num fundo de investimento, a gente pode encontrar alguns custos para poder manter essa estrutura. Então, o primeiro custo ali que ele vai ter em todo o fundo, praticamente 98% dos fundos, é a taxa de administração, que é basicamente a remuneração ali do gestor para poder trabalhar. Ele precisa ter um salário, tem equipe para pagar,
tem sistemas e ninguém trabalha de graça nessa vida, né? Então, ele tem uma taxa de administração e quanto mais sofisticada vai sendo a estratégia que o fundo busca entregar, consequentemente, mais alta é a taxa de administração cobrada. Então, fundos multimercado, que são fundos que pode ter várias classes dentro da sua carteira, são fundos que costumam entregar uma taxa de administração muito alta. E também a gente pode encontrar uma outra taxa, que essa aí não é uma regra que todo fundo vai ter, que é a taxa de performance. Ou seja, o fundo ele busca, às vezes, superar algum índice, algum benchmark. Por exemplo, fundos de ações tende a superar, ele tem como objetivo superar o Ibovespa. E a partir desse momento que o fundo ele supera o Ibovespa, ele pode ser recompensado por isso. Ou seja, como ele bateu o índice de referência, o benchmark, que a gente chama, que é, por exemplo, o Ibovespa, ele tem uma taxa de performance por ter performado acima do mercado. Então, vocês podem se debater e podem encontrar, de fato, essa taxa ali em alguns fundos de investimento. Os fundos de investimento eles vão ter tributação, tá? Assim como qualquer outro, então a gente vai ter fundos de investimento de curto prazo e fundos de investimento de longo prazo, quando a gente fala de renda fixa. Basicamente, os fundos de curto prazo são fundos que vai ter a tributação que vai chegar no mínimo em 20%, e os fundos de tributação de longo prazo eles vão seguir aquela tabela regressiva do imposto de renda, igual temos na renda fixa, que pode chegar até 15% ali de imposto à medida que quanto mais tempo o seu dinheiro fica aplicado, conforme vocês estão vendo na imagem, eu coloquei o print para vocês verem. Mas os fundos eles têm uma estrutura diferente de tributação, eles têm um come-cotas. O que significa o come-cotas? O governo, de forma antecipada, faz a cobrança ali do imposto devido naquele ano. Então, em maio e novembro, o governo vai lá e abocanha parte do seu imposto já, reduzindo as cotas que você tem, que a gente chama de come-cotas. Ou seja, você paga o imposto e reduz a sua participação naquele fundo. Ele reduz o número de cotas que você tem, que é o imposto que você está pagando. Então, como o próprio nome diz, come-cotas. Quando a gente fala de fundo de ações, ele vai ter a cobrança ali de 15% na fonte sobre o resgate, tá? Então, o fundo de ações, ele tem a tributação fixa. E dentro do fundo, a gente vai ter vários participantes. Então, a gente tem um principal ali, que é o gestor. O gestor, ele é o cabeça de toda a estratégia, de toda a aplicação, de toda movimentação de estratégia da carteira. A gente tem um administrador que vai ficar responsável pela parte burocrática de fato da carteira, questões ali mais burocráticas de fato. A gente tem um custodiante que vai ter a custódia de alguns ativos que está na composição daquele fundo de investimento. Então, por exemplo, o CDB, uma LCI, uma LCA, uma debênture. A gente vai ter um auditor que vai ser responsável para analisar ali todos os números, todos os demonstrativos de resultado, porque um fundo de investimento ele é um CNPJ, então aqueles números eles precisam ser conferidos para ver se está tudo certo. Um auditor faz isso. E a gente vai ter o distribuidor, que é responsável por fazer a distribuição desses fundos. Então, por exemplo, eu tenho um fundo aqui, o fundo Brother Investidor. Aí, para eu poder acessar, colocar disponível para os investidores, eu tenho que fazer isso através de um distribuidor, que seria a XP Investimentos, o BTG Pactual, o Banco Inter e por aí vai. Bom, e é seguro eu investir num fundo de investimento? Na verdade, apesar de ser muito interessante os fundos de investimento, você precisa analisar de fato a estrutura de como está a alocação, como está a estratégia, o que ele tem em carteira. Porque basicamente são investimentos. Então a gente vai ter fundos que são extremamente seguros e fundos que são extremamente arrojados. Então é muito importante você entender qual que é o que aquele fundo busca fazer, o que ele tem em carteira e qual que é o objetivo dele. Então pode ser muito seguro, mas dependendo do que você faz, você pode se encontrar investindo em fundos arriscados. Então é muito importante você analisar de fato o fundo de investimento. Mas, Jonas, você acredita que faz sentido? Olha, hoje sim eu acredito que faz sentido. No passado eu era um pouco cético através de investir em fundos de investimento, mas com o passar do tempo a gente vai estudando, vai aprimorando o conhecimento. Eu vi que é uma forma de você investir também muito inteligente e você acessar investimentos que diretamente você não tem interesse. Então, por exemplo, eu particularmente não gosto de colocar títulos, créditos privados diretamente na carteira. Eu não gosto de ter CRI, CRA, debênture, mas eu consigo acessar isso através de fundos de investimentos que vai ter totalmente diversificado e não vai levar o meu dinheiro aplicado naquele tipo de ativo à ruína. Então, eu gosto sim de investir através de fundos de investimento. Eu acho uma alocação muito interessante e muito diversificada, que pode trazer um potencial retorno interessante na carteira e uma diversificação muito alta, o que é um ponto positivo, mas precisa ser feito de forma inteligente e de forma ali muito prudente a alocação.
Beleza? Então, eu uso aqui bastante com meus clientes na consultoria de investimentos. A gente faz a alocação através de fundos de investimentos, que eu acho muito importante a gente conseguir acessar bons gestores, boas estratégias, mas tem que ser feito com cuidado e com mais atenção. Certo? Mas é isso, se você quer investir com a ajuda de um profissional, se você quer ter um consultor financeiro para montar a sua carteira, montar estratégias, de fazer recomendações, se você tem mais de 100 mil investidos ou disponível para investir, aporta um valor alto mensalmente e quer ter junto com você uma consultoria financeira, hoje eu trabalho aqui na Portfel Consultoria, a maior consultoria de investimentos do Brasil, inclusive ali eleita pela própria XP como a melhor consultoria de investimentos de 2024. Link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Preencha o formulário que eu entro em contato com você. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo no meu próximo vídeo.